Dando prosseguimento, então, ao sistema de vigilância epidemiológica, detalhando os subsistemas, né? Então, com relação aos subsistemas que nós mencionamos, SIM, SINASC, etc., vamos agora destrinchá-los. Bom, então, é obrigação das unidades ambulatoriais, dos hospitais ou de outras fontes informar a ocorrência de doenças para a Secretaria Municipal de Saúde. Essa vai, então, informar para a Secretaria Estadual de Saúde, que, então, vai compilar todos os dados da cidade e vai encaminhar para o Ministério da Saúde. Então, as informações de doenças acontecem nesse fluxo. Hospital, unidade básica, vai, informa para a Secretaria Municipal, o município junta então todos os dados, compila, envia para a Secretaria Estadual de Saúde e essa, por sua vez, envia para o Ministério da Saúde. Então, o primeiro sistema que nós vamos falar, o sistema chamado de SINAM, que é a abreviação de Sistema Nacional de Informação Nacional de Agravos e Doenças. Esse SINAM, então, ele é o mais importante dos subsistemas para a vigilância epidemiológica. Ele foi desenvolvido entre 1990 e 1993, então no começo da década de 90, e ele foi criado a partir de outro sistema, chamado Sistema de Notificação Compulsória de Doenças. Então, o SNCD, Sistema de Notificação Compulsória de Doenças. Então, o SINAM veio em substituição a esse Sistema de Notificação Compulsória de Doenças. Sendo então que o SINAM ele foi concebido pelo Centro Nacional de Epidemiologia, com apoio técnico do DataSUS e da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, sempre foi um foco muito importante do estudo da saúde pública. Então, o SINAM foi concebido a partir, então, do apoio do DataSUS e da Prefeitura de Belo Horizonte, para ser, então, operado nas unidades de saúde, considerando o SINAM, para ele atuar, a necessidade da obrigatoriedade de coletar e processar dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional, sendo que as doenças e agravos relacionados à obrigatoriedade da notificação devem ser, então, prontamente notificadas à Secretaria Municipal de Saúde e essa, por sua vez, Secretaria Estadual de Saúde. As doenças notificadas pelo SINAM, esse SINAM está errado, é só com N, tá? Agora que eu estou vendo que está errado. Então, esse SINAM, essa obrigatoriedade de informação, são doenças de importância para a saúde pública, que vão causar impacto na saúde pública de maneira aguda, a curto prazo, se não forem tratadas. Bom, atualmente, o SINAM, ele então possui uma lista nacional de notificação compulsória. Essa lista ela é atualizada com uma certa frequência e o SINAM ele tem que ser alimentado principalmente então por essas notificações compulsórias que constam nessa lista nacional de notificação compulsória. Então, a gente vai mostrar aqui algumas doenças que possuem essa obrigatoriedade. Bom, os municípios podem colocar mais algumas doenças, mas não podem retirar nenhuma doença na lista nacional de notificação. Então, o SINAM, corrigindo aí com M, né, possui então um site. Esse site é do Sistema de Informação de Agravo de Notificação, é uma derivação do site do Ministério da Saúde, e a última atualização que teve foi em 2017.
Aí nós temos, então, as doenças notificadas pelo SINAM. Elas possibilitarão, a partir do levantamento correto, os cálculos de incidência, prevalência, letalidade e mortalidade. Só que esse cálculo é feito a partir do calendário epidemiológico, que não é igual ao nosso calendário dia de 1º de janeiro a dia 31 de dezembro. O calendário epidemiológico, ela começa, então, na primeira semana começa dia 29 de dezembro de 2019 e foi até o dia 4 de janeiro de 2020. Então, as semanas epidemiológicas são assim divididas. E os cálculos de incidência e prevalência são feitos com base nessas semanas epidemiológicas. E as semanas epidemiológicas vão liberar os boletins epidemiológicos, que são, então, as informações necessárias que nós precisamos ter para a informação de como está a saúde pública no Brasil. Então, o SINAM, ele é alimentado com base nas notificações compulsórias. Nós temos 3 tipos de notificação compulsória. A notificação compulsória imediata, quer dizer que essa doença ela tem que ser informada em até 24 horas que o paciente foi diagnosticado. A notificação compulsória semanal, o hospital tem até 7 dias para informar após o diagnóstico do paciente, informar a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, ao Ministério da Saúde. Então, todas as doenças listadas na lista de notificação, algumas são de notificação compulsória imediata, outras de notificação compulsória semanal. Hoje nós estamos aí com o quadro de pandemia do coronavírus. Então, o coronavírus ele é notificado todos os dias. Então, a notificação pelo coronavírus é a notificação compulsória e imediata. Já os casos de dengue são notificações compulsórias semanais. E, para garantir, então, que o hospital, que a unidade básica está fazendo o serviço de notificação compulsória, tem também a obrigatoriedade de informar que não houve casos daquela doença durante uma semana. Então, nós temos a notificação compulsória negativa, que é uma ficha que informa que não houve a ocorrência de nenhuma doença da lista lá no hospital. Então, aqui nós temos a lista obtida, então, pela atualização feita em 17 de fevereiro desse ano. Então, por exemplo, a primeiro agravo, acidente de trabalho com exposição a material biológico. Alguém se expôs, por exemplo, a uma seringa, a uma agulha contendo sangue. Então, é um agravo de notificação compulsória. Só que a notificação compulsória semanal, porque não é algo extremamente grave. Já se é um acidente de trabalho grave, fatal, e envolvendo crianças e adolescentes, é uma notificação compulsória imediata. Tem que ser informado à Secretaria Municipal de Saúde. Vamos pegar aqui outra doença. Vamos pegar dengue, que eu havia mencionado. Então, os casos de dengue, eles são de notificação semanal, porque a dengue já é comum no nosso país, né? Agora, os casos de óbitos de dengue, aí já é de notificação compulsória imediata, nas 3 instâncias, tanto para a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual e Ministério da Saúde. Então, aqui, de acordo com a gravidade da doença, ela vai ser notificação semanal ou vai ser notificação imediata, ou para a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual ou para as 3 circunstâncias. Vamos aqui agora achar o que nós tanto tememos hoje, né? O coronavírus. Então, aqui, 43. Síndrome respiratória aguda grave associada a coronavírus. Então, a síndrome respiratória aguda grave, ela já era de notificação compulsória imediata para as 3 instâncias: Secretaria Municipal, Secretaria Estadual e Ministério da Saúde. Claro que pode haver aí uma diferença
pouca, né, de algumas horas. Então, no final do dia, se você comparar os dados do Ministério da Saúde, pode ter alguma divergência com os dados obtidos pela Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, porque é uma demora no envio desse dado, mas tem que ser enviado em até 24 horas que foi feito o diagnóstico do paciente. E aqui, então, é colocado de maneira generalizada, né, as notificações imediatas, que são as doenças mais graves, né? Bom, essa notificação é feita a partir, então, do preenchimento da ficha de notificação individual. Então, essa ficha ela é fornecida pelo Ministério da Saúde, que vai, então, encaminhar a Secretaria Estadual, passa para a Secretaria Municipal, que distribui, então, para os hospitais, para as unidades básicas, etc. E aqui, então, é preenchido, né? Se é uma notificação negativa, que não ocorreu nada, se é uma notificação individual, se é uma notificação de surto, com várias pessoas tendo a doença, ou se é um inquérito de tracoma. Tracoma é infecção pelo vírus HPV, que gera, então, verrugas na parte genital da mulher. Aí, nessa ficha de notificação de agravo, então, primeiro é colocado que tipo de notificação que é, depois é colocado o agravo e doença, né? O município faz todo esse preenchimento, que é, então, depois digitalizado e encaminhado para as secretarias fazerem, então, a transformação dessa ficha em um dado e, posteriormente, em uma informação. Qual que é, então, a periodicidade para o envio dos arquivos de transferência do SINAM? Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela recebe toda semana essas fichas, ela tem que encaminhar para a Regional de Saúde, Regional Central de Saúde, Regional Leste, etc. Esse, por sua vez, também encaminha de maneira semanal para a Secretaria Estadual de Saúde, que encaminha do 1º ao 3º dia útil e depois do 5º ao 18º dia útil para o Ministério da Saúde. Isso, as doenças de notificação semanal. Aquelas de notificação compulsória imediata, elas têm que ser informadas para o Ministério da Saúde em até 24 horas. Então, a partir desses dados obtidos com as fichas de notificação individual, nós temos os boletins epidemiológicos, que vão, então, ser informações que o Ministério da Saúde obtém a partir dos dados enviados e faz aí publicações periódicas. Tem vezes que é publicações por dia, por semanas, etc. Aqui está um link, é só vocês clicarem, vocês vão ter acesso a esses boletins epidemiológicos. E num desses boletins epidemiológicos, nós temos aí o boletim epidemiológico número 51, volume 51, número 1, com o destaque para, então, uma informação da situação epidemiológica, e coloca aqui, China, pneumonia de etiologia desconhecida. Então, esse boletim aqui, se não me engano, foi no começo de janeiro desse ano. Aí eu coloquei o boletim aqui, então foi em janeiro de 2020, evento de monitoramento internacional, China, pneumonia de etiologia desconhecida. Então, até então, não sabia-se o que era que causava essa pneumonia, e até esse momento da publicação desse boletim, não tinha dado o nome de coronavírus, né? Não sabia que era o coronavírus. Então, esse boletim epidemiológico é que a mídia, né, usa para fazer as reportagens. E nós temos acesso livre, a partir, então, da internet, a todos os boletins epidemiológicos, inclusive para verificar se estão aumentando ou não os casos de dengue, etc., né? Bom, o que eu quis fazer aqui? Bom, mudando então um pouquinho de sistema de informação. Vamos agora por sim, sistema de informação de mortalidade. Então, o sistema de informação de mortalidade, ele vai ser alimentado pelas declarações de óbito. O sistema de informação de mortalidade, ele foi criado em 1975. Então, um sistema mais antigo do que o SINAM, e também ele é alimentado de maneira mais eficiente do que o SINAM.
Ele é alimentado a partir das declarações de óbito. Isso aqui eu já até mencionei, né, mas relembrando, a declaração de óbito é algo exclusivo, o preenchimento do médico. E essa declaração de óbito, então, ela é preenchida em 3 vias, sendo então a primeira via branca, a segunda via amarela e a terceira via rosa. Então, é preenchido em 3 vias carbonadas. A primeira via ela vai ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai então lançar o dado no SIM. A segunda via é entregue para a família, que vai então levar para um cartório de registro civil, aonde vai ser lavrado o atestado de óbito. E essa via amarela vai ficar arquivada lá no cartório. E a terceira via vai ficar no hospital, junto com o prontuário médico do paciente. Se esse óbito ocorrer em um lugar onde não tem como fazer o atestado de óbito com um médico, o próprio cartório pode fazer lavrar essa declaração de óbito. Então, é feito um registro lá no cartório, a partir de 2 testemunhas, que comprovem, então, que houve o óbito, e a primeira e a terceira via é encaminhada para a Secretaria de Saúde. E a segunda via fica no cartório para arquivamento. Isso aí, então, são regiões extremamente pequenas no nosso país, onde não tem nem médico para lavar um atestado de óbito. Outro sistema que nós temos de informação em saúde é o SINASC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Então, o SINASC ele funciona da mesma forma que o SIM. É feita, então, a declaração de nascidos vivos, o DN, em 3 vias carbonadas. Primeira branca, segunda amarela, terceira rosa. A primeira é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, para lançar os dados no sistema de informação. A segunda via é entregue para a família, para levar ao cartório e fazer, então, a certidão de nascimento, que é o documento inicial de todo ser humano, né? Ou se quiser já também fazer a identidade. E a terceira via vai ficar arquivada no prontuário médico da mãe, porque a criança não vai ter prontuário nessa hora, né? Prontuário médico da mãe. E, mais especificamente, para o pessoal da enfermagem, nós temos então outro subsistema de informação que é o SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional. Então, o SISVAN é extremamente importante, só que ainda está em andamento. Ele começou a entrar, né, em vigência a partir de 2006. Então, é um sistema novo, muito novo. E ele serve, então, o Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, para fornecer informações sobre o estado nutricional da população e de fatores que influenciam esse estado nutricional. Então, deixei o link também aqui para vocês acessarem, né, e conseguirem depois verificar a importância desse sistema. O SISVAN hoje, ele avalia o estado nutricional de diferentes grupos populacionais atendidos nos estabelecimentos de saúde e por profissionais da estratégia saúde da família. Então, se uma pessoa não faz parte da atenção básica de saúde, ela não vai nos hospitais públicos, e se essa família não faz parte da estratégia saúde da família, ela não entra como grupos populacionais atendidos. Então, avalie o estado nutricional da população mais carente. É aquela que vai ter dificuldade em obter os nutrientes necessários, né, a partir da alimentação. Então, a partir de 2006, foi disponibilizada a possibilidade da inserção de dados de usuários do programa Bolsa Família. E começou, então, a sua evolução. O SISVAN, o conceito dele foi pensado na década de 70, na Conferência Mundial de Alimentação. Só que a sua implantação aqui no Brasil teve uma implantação muito lenta em 1977, só que só a partir dos anos 2000
que tem sido mais discutido, né? A sua implantação de fato. Então, atualmente, o CISVAM tem atuado na vigilância de variáveis antropométricas de crianças menores de 5 anos e de gestante. A cobertura geográfica populacional ainda não é nacional. Então, apesar da sua ideologia ter sido criada lá no final da década de 70, foi a partir de 2006 que começou a ser mais aplicados os princípios do CISVAM. Mas ainda precisa melhorar muito, muito mesmo. Bom, essa vigilância epidemiológica, todos esses subsistemas de saúde, eles funcionam de maneira melhor dentro dos hospitais. Então, nós temos a vigilância epidemiológica hospitalar. Esse conceito de vigilância epidemiológica hospitalar foi definido, então, por uma portaria número 2.254, de 2010, que, então, vai falar da obrigatoriedade dessa vigilância epidemiológica hospitalar. Porque a vigilância em saúde tem papel fundamental na identificação, resposta e controle às doenças e agravos em saúde. E o hospital, ele vai ser o principal lugar que as pessoas vão quando estão doentes ou com algum agravo em saúde. Então, os hospitais são a principal fonte de informação que possibilita uma boa vigilância epidemiológica. Nesse sentido, então, o ambiente hospitalar possibilita descrever e identificar de maneira precoce o surgimento de novas doenças, de doenças emergentes, assim como o reaparecimento de outras doenças, como também a mudança na história natural de uma doença já conhecida, e a identificação de maneira precoce de epidemias. Então, o ambiente hospitalar é o ambiente mais recomendado para a identificação dessas variáveis, o que possibilita a aplicação, então, da vigilância epidemiológica de maneira precoce. Então, o sistema de vigilância em saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, criou Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, isso em 2004. A partir, então, da lei que criava esse Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito hospitalar, foi criado os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia. Então, esse Núcleo Hospitalar de Epidemiologia é um departamento dos hospitais, em geral hospitais de referência, que vão, então, avaliar se está havendo esse aumento da epidemia, está havendo doenças emergentes ou doenças reemergentes, etc. Então, os hospitais de referência possuem esse núcleo hospitalar de epidemiologia, que vão avaliar, então, todos os aspectos epidemiológicos das doenças que estão ocorrendo. Nos hospitais que têm, então, esse núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar, esse NVEH, Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, vão coletar os dados da ocorrência de doenças e agravos em várias fontes, como a unidade de internação, a comissão de óbito, onde vai ter os atestados, a declaração de óbito, os laboratórios de análise clínica, a farmácia, que vai estar havendo uma dispensação maior de algum medicamento específico, o ambulatório, pronto-socorro, patologia, entre outros lugares, que servem, então, como fonte de informação para a verificação do aumento das doenças e agravos de notificação compulsória. Quando a gente fala, então, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, é importante saber o tipo de hospital, se é um hospital geral ou se é um hospital específico. Então, por exemplo, a gente tem o HGG em Goiânia, Hospital Geral de Goiânia, e nós temos o HDT, Hospital de Doenças Tropicais. O HGG é um hospital geral, o HDT é um hospital de doenças infecto-contagiosas. Também é importante observar o perfil do hospital, se é um hospital de grande porte, de médio porte, um hospital de ensino ou se é um hospital de atendimento, assim como o número de leitos, qual a quantidade de leitos desse hospital, entre esses leitos, quantos são de UTI ou CTI,
unidade de terapia intensiva, centro de terapia intensiva, e quantas unidades de internação, quantas enfermarias, quantos apartamentos, etc. Isso tudo é importante para a avaliação do núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar. Então, em 1986, foi quando surgiu o primeiro núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar. Foi o primeiro serviço de epidemiologia hospitalar no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Então, em 1986, há 34 anos atrás, surgiu então o primeiro serviço de epidemiologia hospitalar. Nesse hospital aí, que era parte do antigo INAMPS. O INAMPS, eu já mencionei, era o Instituto de Assistência Médica e Previdência Social. Era o precursor do SUS, tá? O INAMPS. Então, em 1986 foi o primeiro hospital a aplicar, então, os princípios de epidemiologia e obter os dados, então, de maneira mais rigorosa, né? A experiência nesse hospital serviu de base para a criação dos núcleos de vigilância epidemiológica nos hospitais municipais do Rio de Janeiro e contribuiu, então, para a aplicação a nível nacional, depois para esses núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar. Bom, o que é um núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar? O núcleo de vigilância epidemiológica é um departamento, então, do hospital que vai desenvolver ações que visem a detecção e a investigação de qualquer agravo da lista, né? Suspeito ou confirmado, de acordo com a notificação compulsória estabelecida, então, pelo Ministério da Saúde, que foi atendido no hospital, utilizando para isso as normas de vigilância epidemiológica nacional, estadual e municipal. Então, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar é um departamento do hospital que vai desenvolver ações que visam a detecção e a investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado, de acordo com a lista de notificação compulsória. Qual que é a razão para um hospital criar, então, esse departamento? A razão é acompanhar o perfil de mortalidade, para saber, então, quais doenças estão mais ocorrendo dentro do hospital e quais estão mais matando dentro desse hospital. Então, a razão é acompanhar o perfil de mortalidade da população atendida no hospital, que possibilita, então, apoiar o planejamento do serviço de vigilância em saúde. E isso é importantíssimo para o desencadeamento de ações de controle, né? Então, aqui eu coloquei alguns hospitais no estado de Goiás que possuem núcleos de vigilância epidemiológica. Então, gente, não é todo hospital, são os hospitais mais de referência. Por exemplo, o HC da UFG, hospitais da clínica da região sudoeste, lá em Jataí, o HDT aqui em Goiânia, o Hospital de Urgência da região sudoeste, no município de Santa Helena, o UAPA de Aparecida de Goiânia, o Hugo aqui em Goiânia, o UGOL lá na região da saída, né, para Inhumas, deixa eu ver o que mais, o Hospital Materno Infantil também é referência, o HGG, Santa Casa de Misericórdia. Então, são os hospitais de maior porte, os hospitais que podem, então, tratar e controlar as doenças transmissíveis com maior eficiência. Então, quando a pessoa está com uma doença transmissível de notificação compulsória, o mais recomendado é que ele fique nesses hospitais que contêm esses núcleos de vigilância epidemiológica. Então, além disso, nós temos aqui outras atividades. Só para complementar o slide anterior, no Brasil hoje, nós temos mais de 230 hospitais participando dos núcleos de vigilância epidemiológica.
Em Goiás, nós temos 12, que são esses que eu coloquei aí no slide. Bom, esses núcleos, então, de vigilância epidemiológica hospitalar, eles vão possibilitar a identificação do perfil de morbidade hospitalar, do que está mais ocorrendo naquele hospital, o perfil de mortalidade, do que está mais matando, o planejamento e a administração, para saber se é necessário comprar, por exemplo, uma quantidade maior de algum tipo de medicamento ou insumo farmacêutico, o registro de neoplasias, né, de câncer, e também possibilita um ensino a partir das residências médicas, residência de farmacêutico, de enfermeiro, de nutricionista. Muitos hospitais têm essa residência multiprofissional e também o aprimoramento dos profissionais que trabalham nesse hospital. Então, essas são outras atividades que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica vai possibilitar. Bom, para terminar assim, a minha explicação, nós temos aqui uma indicação de um seriado, que é um documentário, chamado Explicando. E esse documentário, né, ele coloca aqui no final uma frase de uma das participantes, que há apenas 3 coisas inevitáveis neste mundo: morte, taxas e pandemia de gripe. Então, no slide passado eu falei sobre o sistema de vigilância mundial. Então, a gripe é esperada, né? E a pandemia de gripe, ela sempre acontece na humanidade, como eu mostrei na aula passada. Então, o nosso sistema de vigilância epidemiológica tem que estar atento a esses casos de gripe, para não termos uma epidemia, por exemplo, de gripe sazonal daqui a alguns meses, quando chegar o inverno. Então, essa pandemia de gripe, coronavírus não é de fato o vírus da gripe, né? Mas causa um estado gripal, que é então uma doença esperada. Então, eu recomendo que vocês vejam aí esse documentário, né, o Explicando, que alertava então para uma pandemia, né, que varreria o mundo, só que ele colocou em novembro de 2019. Chegou um pouquinho mais tarde, né? Começou na China em novembro, né? E no mundo entre fevereiro e março. Bom, então aqui tem o conteúdo todo que eu já expliquei, juntando com a aula de hoje. E os próximos conteúdos que eu irei ministrar são, então, epidemiologia analítica, que são os estudos epidemiológicos. Aí tem estudo transversal, estudo de corte, caso controle, entre outros, nós iremos ver, então, nas próximas aulas de epidemiologia. Bom, para vocês responderem, então, peço que vocês respondam 5 questões de vigilância epidemiológica. E para o pessoal da enfermagem, eu vou deixar também uma questão lá no Classroom, para nós discutirmos sobre epidemiologia. Espero encontrar todos vocês na nossa aula, usando o aplicativo Zoom, onde nós iremos responder a lista de exercícios e nós iremos conversar também sobre epidemiologia, tá? Fiquem todos com Deus, um bom fim de semana, né? Uma boa semana, depende de quando você estará vendo o vídeo, e bons estudos, tá? Sempre podem contar comigo, e aí qualquer dúvida, coloque ou no Classroom ou no Zoom. Beijo com Deus, bons estudos.